Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Terceiro Milênio. Que tempo maluco! No mesmo dia você pode passar por climas como o inverno e o verão. Assim não há organismo que resista. Quantas vezes ouvimos esse comentário nesses tempos de tempo indefinido? Mas afinal, estamos falando das façanhas provocadas pelas mudanças ou pelas variações climáticas? Quais as diferenças entre uma e outra? Quais as razões para tanta instabilidade? Que consequências elas trazem e como evitar esses problemas? Para falar mais sobre mudanças climáticas globais, está conosco o oceanógrafo Edson Barbieri. Ele vai ser entrevistado por Maria Júlia Paz e Luciana Bertacchini. Mas antes, acompanhe nossa reportagem. O Terceiro Milênio está começando. Como você sente os efeitos das mudanças de clima? É complicado, porque atinge diretamente a nossa saúde. Eu, ultimamente, tive sinusite, coisa que eu nunca tive, entendeu? Acho que não tem corpo que aguente tudo isso. Eu tenho problema respiratório, gripe, eu tenho uma gripe atrás da outra, um resfriado atrás do outro. Não sei, acho que prejudica todo mundo. Como eu tenho bronquite, o efeito é muito forte. Tem hora que eu tô legal, tem hora que tá tão ruim. Tem dia que eu não durmo, que prende o ar. Então, a mudança de clima, do tempo, é aquele ar seco que dói o nariz. Eu faço muito exercício, né? Então, não tomo muito suco de laranja, tenho uma vida saudável, então não sinto muito problema, não. Por que você acha que o clima anda tão instável? Acho devido um pouco à judiação que está acontecendo com as temperaturas, assim, com a camada de ozônio. Acho que um pouco está prejudicando isso e é onde está tendo tanta alteração no clima. O homem anda mexendo muito na natureza, né? Deve ser poluição, sei lá, essas queimadas tudo por aí que tem feito por aí. Teria que falar para os comandantes, né? Esse negócio assim de asfaltar a rua, esse negócio, plantar mais árvore, né? Eu acho que seria uma das melhores formas, né? Deveria adotar um tipo de, principalmente para os ônibus, né? Que para muito aqui no centro, um outro tipo de, como é que diz? Combustível, né? Sei lá, principalmente do gás que está inventando agora, porque tá difícil. Boa noite. O nosso convidado de hoje é o professor Dr. Edson Barbieri, que é graduado em Oceanografia Biológica e Geológica pela Universidade de São Paulo. Ele fez o mestrado dele em Oceanografia Física e ele é doutor em Oceanografia Biológica. Edson, muito obrigada pela sua presença. Que bom que você voltou aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Seja bem-vindo. Boa noite, Edson. Boa noite. Boa noite. Bom, nós vimos agora na matéria inicial que algumas pessoas reclamam mesmo dos efeitos da poluição, das variações climáticas, mais no seu foco de saúde, né? O pessoal de São Paulo em função do clima, dessa poluição. Mas eu lhe pergunto, Edson, para começar, quais são as causas principais dessas variações climáticas que acabam até lá na frente interferindo e muito na nossa condição de saúde? Ok. Bom, a gente tem que entender bem o que seria variações e mudanças climáticas, né? Então, variações climáticas são variações que ocorrem de um ano para ano, às vezes de um mês para outro mês, ou às vezes um dia, né? Que a gente sai de manhã, está quente, chega à noite, entra uma frente fria e a temperatura chega a baixar a 15, 10 graus aqui em São Paulo, até muito menos, comum, né? E agora, tem um problema quando tu falas em relação à saúde, é um problema sério, por quê? Em São Paulo a gente tem um fenômeno também que é a inversão térmica. Então fica uma camada de ar mais fria em cima, daí o ar quente sobe e como essa camada fria é bem mais densa, não tem mistura. Então o ar quente, poluído, fica embaixo como se fosse uma cúpula, uma campana, né? Então as pessoas, principalmente crianças e o pessoal mais velho, sofrem muitas consequências, né? Principalmente no inverno, numa cidade como São Paulo, que é bastante poluída. Essa questão respiratória. Mas isso é uma variação. Exatamente, são variações climáticas. E o que é uma mudança, então? É uma coisa muito maior, isso, é isso? Exatamente. Mudança climática é quando realmente o clima muda. Por exemplo, a gente já teve no passado temperaturas muito mais frias do que nós temos hoje, né? Ou seja, no Pleistoceno, por exemplo, a gente teve temperaturas, né, bem frias, onde as calotas polares aumentaram de tamanho. Em consequência disso, o nível do mar baixou em torno de 130 metros.
né? Então, então isso é mudança climática, né? Que são os períodos glaciais que a gente chama. Então, quando começa a ter os períodos interglaciais, a temperatura da Terra começa a aumentar de novo e o nível do mar vai aumentando de novo até chegar a um limite e depois isso é cíclico, né? Isso tem a ver principalmente com o desvio do eixo de rotação da Terra, que é um ciclo de em torno de 41 mil anos. Nossa, né? De 41, volta de 80 a 100 mil anos, mais ou menos, a gente tem as glaciações, né? Então, hoje a Terra está, o desvio do eixo de rotação é em torno de 23 graus, e ela varia em torno de 21 a 24 graus. Né? Mas então, você falou que as glaciações são ciclos, né? São ciclos. Isso serve de consolo para nós no atual momento em que se tem a informação, pesquisas dão conta de que essa inversão está acontecendo e o degelo está aí, o nível do mar está se modificando também. É verdade? Procede essa informação? Essa informação que tu estás perguntando é em relação ao efeito estufa. Né? Então, bom, existem 3 correntes hoje que trabalham com essa... 3 correntes científicas que trabalham com relação ao efeito estufa. A primeira, ela sequer acredita que está ocorrendo o efeito estufa. Alguns cientistas americanos. É verdade, desprezam, né? Isso. Essa questão. Outros acreditam que está ocorrendo, mas não, o CO2 não é o único vilão. Teria outros fatores que estariam implicados nisso, né? E o quarto, né, seria que realmente o efeito estufa é o grande vilão, ou seja, o CO2 é o grande vilão que estaria aumentando a temperatura da Terra, tá certo? Então, dessas 3 correntes, no meu ponto de vista, a mais correta seria que está ocorrendo o aquecimento, mas o CO2 não é o grande vilão. É um dos. É um dos. Né? Então tem que se preocupar sim com essa coisa de ônibus. Eu estou falando porque as pessoas no início do programa falaram muito, né? Poluição. É muito ônibus, então tem que se preocupar, mas não é o único problema. Não é, porque a gente já teve variações na Terra, a gente já teve período muito mais quente do que é hoje. Tanto é que se a gente analisar, ver uma foto de satélite do litoral, a gente vai ver que o nível do mar já chegou mais alto do que chega hoje. Tá. Né? Então a gente vê as correntes litorâneas, né? Correntes litorâneas, os cordões litorâneos, onde a maré alta chegava. Né? Então certamente a gente está passando por um período de interglacial, onde vai estar ocorrendo o degelo, vai aumentar até um ponto, parar e a gente entrar numa outra era glacial. Então a gente está numa agora interglacial, né? Ou seja, vai estar ocorrendo o degelo, o aquecimento, e vai parar um ponto e vai voltar de novo, né? Isso é cíclico. Então, você tinha dito, né? As glaciações são cíclicas. Agora, até que ponto nós, mexendo tanto com a natureza, alterando tanto esses critérios naturais, pode fazer com que realmente esse cíclico não deponha contra nós mesmos? Na realidade, quanto um interfere na natureza do outro? Isso. O que pode ocorrer é que a gente acelerar esse processo. Né? Isso a gente pode acelerar com o aumento do CO2. Porém, a gente tem que ter claro também que todos os estudos, né, com relação às previsões dessas mudanças globais ou mudanças climáticas relacionadas ao CO2 estão em cima de modelos matemáticos de simulação climática. Explica melhor isso. Pois bem, são modelos que a gente tem vários fatores que a gente vai colocando, são modelos matemáticos, e depois a gente tem previsões climáticas do que pode ocorrer. Bom, há 150 anos atrás, nesses últimos 150 anos, aumentou em torno de 25%, isso é inquestionável, 25% o teor de CO2 na atmosfera. Né? Então, nos últimos 40, desses 25, foram 70% foi aumento, né? Então, quer dizer, bastante. Né? Muito. Porém, porém, o efeito do CO2 no clima, ele é um efeito logarítmico, ou seja, a contribuição dele para o aumento do clima é maior quando ele começa a aumentar a concentração. Quando ele começa a aumentar muito, a contribuição dele vai diminuindo. Não é tão importante. Exato. Então, segundo esses modelos matemáticos, nesses últimos 140 anos, a temperatura deveria estar hoje em torno de 0,5 a 2 graus a mais. E se a gente dobrasse, por causa desse modelo, que a gente vê que é logarítmico, né, o aumento, então, se a gente dobrasse hoje, a gente teria um aumento até em torno de 3,5 graus centígrados. Tá, mas eu tenho uma dúvida, porque quando você fala assim, é confiável essa informação? Não é. Não, é confiável e com o aumento que houve, aumenta. Isso é incontestável. Não, porque é verdade, todo mundo fala, vai prever, não vai prever. O quanto a gente pode prever? Eu estou falando porque uma das coisas que me chama a atenção, né, como a Lu mesmo tinha dito,
é cíclico, mas você está falando de um ciclo de 41 milhões? Mil anos. Né? Assim, é muito tempo. O quanto isso é possível da gente ter uma visão mais exata hoje? Na realidade, o que a gente precisa ter nesses modelos de simulações, né, a gente entra com várias variáveis. A gente esquece de uma variável, fura o modelo. Né? Então, a gente tem que ter em mente que a gente tem os fatores internos da Terra e os fatores externos que influenciam no clima. Né? Por exemplo, os fatores internos, quando a gente tem os eventos do El Niño, varia muito. Então, regiões que chovem mais, outras regiões que é seca ficam secas ou chovem, regiões que chovem mais fica mais seco ou mais frio, né? Então bagunça um pouco o clima da Terra, né? Esse é um detalhe. Né? Agora, tem os fatores externos, por exemplo, né? Que quando a gente vê que o grande contribuidor, né, que para aumentar o clima ou modificar o clima, na realidade é o Sol, né? Só que a irradiação solar, ela não é constante, certo? Então, ela varia. Então, ela tem variações de ciclos de 11 a 12 anos, por exemplo, que está relacionado com as manchas solares. E a quantidade de manchas solares também variam, em torno de um ciclo de 80 a 90 anos. Tudo isso influencia o clima. É uma equação muito difícil. Então, você tem que usar muitas variáveis para você tentar simular. Mas, hoje em dia, tem grandes computadores, bons profissionais, e vão colocando... Você me perdoa, mas só você na sua área para entender essa logística toda. Agora, desculpa a simplicidade do meu raciocínio nessa questão. Então, você diz para nós que existem essas questões de fora, né, que interferem, o Sol, as próprias... os ciclos das glaciações, etc. Agora, dentro da Terra, nós aqui no meu dia a dia, eu fumando um cigarro, não controlando o poluente do meu carro, o ônibus, até que ponto o homem contribui para a alteração desse clima que você explica para nós, é endógeno mesmo, vindo de nós mesmos, e para até que ponto ele contribui, mas não legal, assim, de uma maneira ruim. Negativa. Tá, ou seja, vai degradando mais o ambiente. Bom, se a gente for ver, né, por exemplo, queimadas, né, o uso de combustíveis fósseis, né, o que acontece? Então, a gente está lançando tudo aquilo que mais ou menos está armazenado na forma de CO2 em matéria viva, ou em vegetal, ou em combustíveis fósseis, né, a gente está lançando na atmosfera. Né? Então, a gente começa a ter um problema se a gente ter aquela linha de raciocínio onde o CO2 é o principal vilão, daí realmente aumentando. Mas mesmo ele não sendo o principal vilão, ele seja um dos vilões, no caso, é um dos atores, um dos fatores... É o protagonista, mas tem os coadjuvantes, né? Exatamente, né? Então, daí é um problema, porque a gente estaria acelerando esse processo. Agora, a gente tem outros problemas, né? Porque a questão da poluição, né? Por exemplo, o buraco na camada de ozônio, né? Que quando veio o alerta da Antártida, né? O buraco estava em torno de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Hoje, o ano passado, aliás, o ano retrasado, foi uma vez que eu acompanhei um pouco essa parte do buraco da camada de ozônio, estava em torno de 33 milhões, ou seja, são 3 Brasils ali dentro. Né? Isso é um problema sério. Em que período, Edson? Isso em torno de 15 a 20 anos ocorreu isso, é muito. Quando você diz um problema sério, eu quero que você explique para nós no próximo bloco, Edson, quais são essas implicações, portanto, da camada de ozônio, né? Do buraco da camada de ozônio. Né? Eu vou lhe pedir licença para um pequeno intervalo. Hoje nós estamos falando sobre as mudanças climáticas. O assunto está muito interessante. Fique conosco. Até já. No terceiro milênio dessa noite, nós estamos falando sobre as mudanças climáticas globais. E o nosso convidado é o professor doutor Edson Barbieri, que é graduado em Oceanografia Biológica e Geológica e mestre em Geografia Física, também doutor em Geografia Biológica pela Universidade de São Paulo. No final do primeiro bloco, eu pedi para que o professor Edson nos contasse agora sobre essa questão dos efeitos no buraco da camada de ozônio, que envia
20 anos aproximadamente, aumentou de 8 km² para 33 km². É muita coisa. E o que isso pode implicar na nossa realidade e no nosso futuro, Edson? Por favor. Na verdade, foi de 8,5 milhões a 33 milhões de quilômetros quadrados. Não precisa aumentar, não. É bem grande. Bom, as implicações, né? Quem assistiu os Jogos Olímpicos, né? Principalmente os Jogos Olímpicos da Austrália, né? 4 anos atrás, né? E quem andou pela Austrália presencia bastante na praia, né? O pessoal escreve, cuidado que o sol pode ser prejudicial à saúde, causa câncer de pele, principalmente porque na Austrália é uma região também que está sofrendo a consequência do buraco na camada de ozônio. Também no Chile, né? Ou seja, em Punta Arenas, no sul do Chile, uma cidadezinha bem ao sul, no extremo sul do Chile, né? As ovelhas já mostraram que estavam com cataratas e algumas com cegueiras, né, devido também ao problema do buraco da camada de ozônio. Por quê? O que acontece? O ozônio é uma camada que estaria na estratosfera, em torno de 3 centímetros, bem pequena, uma camada azulada, né? A gente está vendo, a gente pode até ver isso daqui, né, como servir de exemplo, né? Então, o que ela faz o quê? Ela reflete os raios ultravioleta. Então, os raios ultravioleta do sol vêm, bate e volta. Então, ela filtra, né? Então, pouca quantidade vem. Então, se a gente for trabalhar com a própria evolução da vida na Terra que eu falo não só no planeta, mas na terrestre, né? Porque ela saiu da água e veio para a Terra com os anfíbios, depois com os répteis, né? Depois ave, mamíferos e tal. Antes disso, a vida só conseguia se efetivar principalmente nos oceanos, regiões de água. Por quê? Porque na água a gente tem, forma-se um filtro nas primeiras camadas, né? Onde o ultravioleta é refletido. Agora, nesse passo, quando a gente não tinha camada de buraco de ozônio, né, não tinha ozônio, né, a formação do ozônio na Terra, raios ultravioletas incidia diretamente na Terra e inviabilizava a vida, porque na realidade ele oxida muito as células, né, causando câncer de pele, causando cegueiras, né, e inclusive mutações genéticas, né, ao nível do DNA, né, se a gente for ver. Então, ou seja, a vida na Terra só foi possível quando se formou a camada de ozônio. Então, ou seja, a gente pode até entender o planeta como um organismo, né? Ou seja, vivo, inclusive, né? A hipótese Gaia é bem isso, né? Então, os organismos saíram, né? Então, a gente teve o metabolismo desses organismos, principalmente a fotossíntese, formando o O2, e depois o O3, né? Que é o ozônio, e formou a camada, daí foi propícia a vida na Terra. Desculpa. Claro. Agora, vou imaginar esses 33 km² ali, permitindo, portanto, essa passagem. E por que no sul do Chile, na Austrália, por que não em algum canto? Existe alguma atração, não sei, do ponto de vista topográfico, climático, para algumas regiões? A gente tem, né? Claro. Então, assim, a gente teve outros locais, né? Principalmente locais industrializados, onde a gente foi detectado esse buraco. Não tão grande como na Antártida, mas teve na Suíça, teve na Austrália, teve algumas regiões da Dinamarca, também regiões mais polares, né? Mas é porque, principalmente, com o efeito da interação que a gente fala, né? Terra e atmosfera, onde a gente tem algumas correntes, que levam o CFC, que é o grande vilão, né? Do efeito estufa, que é o clorofluorocarbono, né, que ele reage, que o cloro vai reagir com o O3, né, e vai quebrando a camada. O grande problema dessa reação é que o CFC ele demora muito para chegar na atmosfera, demora em torno de 30 a 50 anos. Então, se a gente parar hoje de produzir CFC, só daqui a 2034 que ele vai continuar agindo, até 2034. E qual é o papel da Amazônia nessa história? Porque a gente escuta muito também, né, da importância da Amazônia para a manutenção desse clima, para a manutenção. Qual é essa relação? O famoso pulmão do mundo, certo? O pulmão do mundo ele não é, né? Ou seja, porque tudo aquela que ela produz de oxigênio, ela consome. Então, o pulmão para ela mesma. Então, ou seja, o grande produtor de oxigênio no planeta são os fitoplânctons, são as algas marinhas. Agora, a Amazônia, bom, além da biodiversidade, de riquezas minerais, de várias coisas, né, importantes, sem dúvida, ela tem uma grande importância, principalmente como exportador de calor latente, que a gente chama. O que é o calor latente? Então, a gente tem o calor sensível e o calor latente. Né? O calor latente é o calor que é armazenado numa molécula de água, no vapor d'água, né, da evapotranspiração, né, que ela sobe, né, até a estratosfera, também a atmosfera, e vai
transportar esse calor. Quando ela condensa, ela vai perder calor e vai, né, aquecer aquele extrato, né, que acaba sendo transportado para as regiões temperadas e às vezes até regiões polares, como no Alasca. Né? Agora, se a gente desmata a Amazônia, é um problema muito sério. Por quê? A gente tem que entender que praticamente 50% das chuvas que ocorrem lá é cíclica, é dali mesmo, ou seja, é aquela água que cai, que é absorvida pela planta, ao nível de raiz, depois pela transpiração das folhas, sai, condensa, sobe, né? E chove de novo. Então, trabalhos com os raios isótopos mostraram que uma molécula de água que caiu, subiu, às vezes a 14 quilômetros ela cai de novo, né? Então é cíclico. Tá. Então, só 50% da água, né, que cai na Amazônia vem do Oceano Atlântico, né? Ou seja, vem com o resto é dali mesmo. Então, se a gente corta, a gente começa a ter um problema. Então, a gente está interferindo nesse ciclo hidrológico. E o mesmo acontece, por exemplo, com o desmatamento e as queimadas na região centro-oeste do Brasil, no Cerrado ou Semi? Sem dúvida, sem dúvida. Ali se cria muito gado, né? Sem dúvida. Então, as pessoas desmatam o cerrado para poder criar os pastos. Sem dúvida. Chega a interferir nesse ponto? Olha, o desmatamento, ele interfere principalmente ao nível de microclima. Né? Isso é batata, isso não tem também. E o microclima é que região? Bom, o microclima funciona o seguinte, Qual né? o tamanho do microclima? Na realidade, a gente são duas coisas, né, que a gente vê, o macroclima e o microclima. Então, o macroclima é formado pelos microclimas, né? Então, se a gente tem uma estação aqui no Ipiranga, uma estação micrometeorológica, outra lá na USP, outra na Secretaria de Agricultura, que é Água Funda, Água Branca, né? Então, ou seja, isso. Então, são um microclima que a gente vai com as estações micrometeorológicas, detectando a temperatura, a umidade e vai vendo, né? E depois a gente forma com as chamadas isolinhas, né? Isotermas, no caso de pontos com a mesma temperatura, ou isóbaras, pontos com as mesmas amplitude de pressão e tal. A gente vai emendando e vai tendo uma ideia de como é composto o clima. Tá. Então, se eu desmato, por exemplo, no centro-oeste, e queima, o que vai acontecer naquela região ali, né? Então, ali vai modificar totalmente o clima, o microclima, né, da região. Né? Então, é um pouquinho mais a nível local, mas isso depois de um tempo, se eu desmato tudo, modifica o clima ao nível de macro. Né? E quando a gente provoca essas mudanças locais, como é que a gente ensina estação para a criança? Né, gente? Como é que a gente explica que tem primavera, verão, outono e inverno? Dá para ensinar ainda quando a gente mexe tanto? A região mais ao sul é mais fácil, né? Aqui já começa a complicar. Acho que só dentro dos microclimas. Exato, porque hoje em dia está mais complicado, porque além do desmatamento que a gente tem, né, a gente também tem um adensamento urbano, né? Isso. Por exemplo, a gente tem uma estação microclimática aqui, se a gente tinha 50 anos, certamente a temperatura hoje deve ter aumentado em torno de 3 a 4 graus, está acima, porque, sei lá, 50 anos isso aqui deveria ser uma mata, uma extensão da Mata Atlântica. Hoje é um centro urbano que, na realidade, está irradiando infravermelho térmico, raios infravermelho térmico, né, por causa do concreto que tem, asfalto, né, e está interferindo totalmente no microclima. E daí, se a gente começar a ter várias áreas assim, a gente pode interferir, inclusive, no macroclima. Né? E o quanto que a meteorologia pode contribuir nessa relação, nesse entendimento, Carlos, perdão, Edson, e no que ela pode nos ensinar a entender melhor essas estações que a Júlia agora falava? A meteorologia. O entendimento sobre o que é mesmo, né? Em que dia começa, muito bem, o tal e famoso 23 de setembro, início da primavera. Será que isso vai virar um mito ou continua sendo uma realidade? Não, continua sendo uma realidade, eu acho que vai continuar. É só que a gente vai ter algumas variações. Né? A gente pode ter algumas variações, né? Isso continua. Agora, a meteorologia é super importante, né, para previsões, né? Hoje em dia, o pessoal do INPE, mesmo o pessoal, né, do Centro Meteorológico Nacional, né, hoje eles têm modelos de previsões que são fantásticos, são muito bons. O problema também é que o país é muito grande, às vezes fura uma coisa ou outra, mas não é porque furou, é porque ali localmente você teve um outro tipo de influência, alguma coisa, mas hoje é bem entendível isso. Então, tanto é que o pessoal sabe quando está chegando uma frente fria, se vai chover ou não. O El Niño e assim por diante. O El Niño é uma coisa, né, que foi oscilações, né, de clima, né, que é um fenômeno, na realidade, oceanográfico, né, que aquece em torno de uma camada de água do Oceano Pacífico, em torno de 160 metros de profundidade, aquece a mais de 5, 6, 7 graus, quando as boias determinam que aquela água, boias oceanográficas, que a temperatura está acima da média de em torno de 6, 7 graus, é determinado que vai ocorrer o ninho. Então, são uma massa d'água que vai da região oeste para a região leste, no Pacífico Equatorial. Né? E isso interfere muito no clima. Né? Ou seja, por quê? Porque pode criar condições de regiões de baixa e alta pressão.
criando regiões de baixa pressão. A gente pode ter, inclusive, furacões ou cheias em alguns lugares que era seco, ou tem acontecido, né? chuva no lugar que... O Catarina aí está incluído nessa questão, que falou-se tanto e se entendeu tão pouco? Na realidade, o Catarina ali, aquele furacão que teve, esse furacão, né? Que é o pessoal que está estudando. Na realidade, ali já teve outros fenômenos assim. O problema é que agora está se estudando mais, né? Então, a gente tem equipamentos melhores hoje para se estudar, né? Ou seja, a gente tem mais satélites melhores e o pessoal está estudando mais, né? Então, ou seja, geralmente no inverno, o pessoal do sul, os gaúchos principalmente, sabe. Principalmente as regiões litorâneas já presenciaram eventos fortíssimos, né, que destelham, né, uma vez por ano, sempre ocorre por lá. Não são mudanças, são variações. São variações. Muito obrigada pela aula. E você que nos acompanhou viu que nós aprendemos algumas diferenças e que, apesar de sofrermos influências de fora da nossa terra, nós que estamos aqui dentro podemos contribuir para que ela fique mais